Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Eu sou o pastor Edmar Júnior. Eu estou aqui neste vídeo para contar mais um testemunho da minha vida. Espero que vocês entendam o que eu vou contar e que vocês possam glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nome do Pai e do Espírito Santo. Peço para que você, se gostar do vídeo, dê o like para poder ajudar esse vídeo aí para mais pessoas. Se ainda não é inscrito no canal, não conhece esse canal ainda, você se inscreva neste canal. Compartilhe também esse vídeo em suas redes sociais e deixe um comentário aí ao final do vídeo, porque ajuda muito o canal. Uma certa vez, antes disso eu vou fazer a oração, eu já ia contar aqui. Lembrando, meus irmãos, que eu não vai ter corte aqui neste vídeo, não vai ter edição, então se eu errar alguma fala, eu estarei corrigindo logo em seguida. Eu vou fazer uma oração antes, para que a gente continue em seguida. Senhor, meu Pai, aqui estou, Senhor, porque o Senhor me permitiste estar aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro mais uma vez em Tua presença, através do Espírito Santo que faz essa conexão entre nós e Ti. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço que o Senhor me dê sabedoria neste momento em que estarei contando esse testemunho. Porque eu lembro dos acontecimentos, mas pode ser que me falte a memória na hora de contar o testemunho. Peço-te também que o Senhor possa abençoar todos os que estão assistindo esse testemunho, que todos sejam, Senhor, renovados, impactados e que sintam a Tua presença, Senhor, através do que eu estarei contando. Abençoe cada família representada, que não lhes falte nada, que o Senhor esteja sempre abastecendo, providenciando tudo aquilo que é necessário na vida deles. Pai, muito obrigado por esses ouvintes que estão agora assistindo este vídeo. Obrigado por minha vida, por minha família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, eu, como milhares de pessoas no mundo, costuma fazer concurso público, né? E eu estava a fazer um concurso público aqui próximo da minha cidade. A cidade ficava aí a cerca de 100 quilômetros da minha. E eu estava fazendo, era um processo seletivo na época, e eu precisaria estar indo lá para fazer a prova. E fui, na verdade. Fui com o meu carro, um carro branco, um HB20 branco, e alguns colegas, inclusive, pegaram carona comigo, estavam indo. Porém, em todo esse processo, ele é um processo seletivo que se daria em mais de uma etapa. No primeiro dia eu fui, tirei um bom resultado, mas em todo esse processo, a minha esposa já tinha ganhado o meu filho, né? Ele estava recém-nascido. E eu ficava muito preocupado com o meu filho, porque eu iria trabalhar longe caso eu passasse nesse processo. E eu ficava preocupado se eu estaria com condição física, mental para estar ali, espiritual principalmente, né? Para estar agindo assim longe com meu filho recém-nascido. Mas não vem ao caso muito essa parte. O que vem mais ao caso são os sonhos que eu comecei tendo. Nesse período que eu estava fazendo esse processo, que eu tinha que ir lá fazer a prova, e outro dia eu tinha que entregar a documentação, tudo isso. Tinha inscrição também anteriormente, eu fui fazer a inscrição, aí outro dia para fazer a prova, aí outro dia para entregar o currículo, e outro dia para assumir. Nesse contexto todo, em 4 dias aproximadamente, na verdade foram 5 dias, porque houve um problema com o resultado e eu precisei ir lá estar recorrendo. E nesse processo eu comecei tendo sonhos com o meu carro. Era um carro branco, na verdade era um carro branco, semelhante ao meu. E esse carro, ele tinha batido na BR. Ele tinha batido na rodovia, né, federal, que é uma rodovia que é muito movimentada, como vocês sabem. E ali sempre esses sonhos.
eram meio confusos para mim na época, mas eu que tenho o dom de sonhar, que o Senhor me deu, na verdade, eu sempre fiquei atento a esses sonhos. E eu ficava ali preocupado, será que é para eu ir? E sempre que eu ia, eu falava com os colegas para a gente ir, e íamos ligados, é, para fazer o processo ligados ali, por conta desses sonhos que eu estava tendo. E a gente orava no carro, tudo. Aí tá bom, no último dia, vamos para o último dia, eu não vou alongar muito esse vídeo. Acredito aqui que vai para uns 10 minutos aproximadamente, porque a gente tem que lembrar na hora dos fatos, né? Aí no último dia, que eu fui lá para poder já assumir vaga desse processo, aí saiu, na verdade, na listagem que o grupo que eu estava ali da área que eu estava concorrendo teria que assumir na manhã. Então a gente iria assinar o contrato, não, escolher ali as vagas na manhã, pela manhã. Por volta de 8 horas começaria ali. Aí eu fui para lá, aí o que aconteceu? Cheguei ali cedinho, por volta de 7 horas, e o grupo que era para eu escolher ali foi ficando para trás, e eu, inclusive, eu fui um dos últimos a sair de lá, e eu fui sair 6 horas, aproximadamente 6 horas, 6h15 da noite, 18 horas. Imagina, você chega às 7 horas, para escolher de manhã, eu fiquei lá todo esse tempo e fui o último. Aí eu falei assim, meu senhor, se esse processo está todo errado, não está acontecendo certo, eu acredito que não é da tua vontade de eu assumir esse processo. E foi que eu tomei a decisão, pensei assim, eu não vou assumir esse processo todo errado, porque fez eu passar um bom tempo ali, quando na verdade era para eu ter escolhido cedo, e eu logo concluí que aquelas coisas enroladas era porque Deus não queria que eu assumisse aquele processo. Aí terminei ali de escolher ali vaga, mas eu desisti depois. Não fui lá para assinar o contrato, que era o final, o outro dia. Mas nesse dia mesmo, quando eu estava voltando para casa, eu e meus colegas paramos em um restaurante, aí comemos um pouquinho, e depois seguimos viagem. Quando chegou no meio caminho, próximo à minha cidade, tinha ocorrido um acidente desde a parte desde cedo. Um acidente desde cedo. Os irmãos, prestem atenção. O acidente foi desde cedo, mais ou menos na hora que, se eu fosse ali, fizesse uma escolha no início, tipo assim, se eu fizesse a escolha por volta de 8 horas, eu voltaria nesse horário que foi o acidente. O acidente, um caminhão caiu em cima de um carro branco. O caminhão esmagou o carro branco. Então, e o carro branco era muito semelhante ao meu. Muito semelhante ao meu. E eu fiquei pensando, meu Senhor, o Senhor me livrou do acidente. Um carro branco. Ou seja, se eu voltasse naquele horário, seria o meu carro. E o Senhor me protegeu. Por isso que eu fiquei todo aquele tempo. E eu achando que era algo, tipo assim, a gente acha que às vezes está dando tudo errado, mas na verdade é Deus nos livrando. Meus irmãos, não estou aqui feliz pelo acidente que ocorreu com outro carro. Estou feliz pelo livramento que ocorreu comigo. É essa a minha felicidade. E o Senhor me livrou mais uma vez. Eu confio no Senhor e sei que Ele sempre há de me livrar. Ele sempre há de me proteger. E por isso, meus irmãos, eu conto esse testemunho para os irmãos entenderem. É que às vezes Deus, Ele trabalha de um jeito que a gente não compreende. Todo aquele processo de enrolo ali, de demorar, de eu sair 6 horas da tarde, é para que eu não estivesse na cena ali, onde poderia acontecer acidente comigo. Já ocorreu outros acidentes comigo, e o Senhor me avisou antes,
dos acidentes. Em breve eu vou contar nesse canal, que eu acho que eu tenho outros canais, mas eu vou contar neste canal aqui também esse testemunho. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que eu tenha explicado bem aqui esse testemunho, que os irmãos possam tomar isso como experiência para confiar mais em Deus, porque eu estava muito sem confiança, talvez naquele período. Eu tinha que entender que Deus era tudo um plano de Deus, mas na hora ali eu achava que era tudo errado ali e não era para eu pegar aquela vaga, mas na verdade era Deus permitindo acontecer tudo daquela forma difícil para que eu não chegasse no local no tempo que aconteceria o processo. Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Deixe o like, se inscreva e compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e deixe também um comentário. E até o próximo vídeo. Eu sou o pastor Edmar Júnior.